Você já percebeu como tantas pessoas passam a vida inteira esperando um momento perfeito para agir e nunca chegam lá? Pois é, o paradoxo é que o sucesso não espera pelo momento ideal. Ele nasce quando você finge até conseguir. Isso pode parecer contraintuitivo ou até polêmico, mas agir como se já fosse aquele vencedor é a estratégia secreta que transformou milhões, inclusive grandes nomes como Napoleon Hill. Muitos têm fé, mas poucos sabem usar essa fé com propósito para reprogramar a mente e atrair riqueza real. E se eu te dissesse que não é preciso ter tudo pronto para começar a prosperar? Enquanto o mundo ainda se debate em dúvidas, você vai descobrir como a combinação de fé, mentalidade e ação consistente pode abrir portas que pareciam trancadas para sempre. Aqui a promessa é clara, você vai entender o passo a passo para superar sua velha versão, dominar a mentalidade de riqueza e começar a vencer com Deus em primeiro lugar. Se está cansado de teorias superficiais e quer aplicar algo que realmente funciona, fique comigo até o final. O caminho para a prosperidade bíblica e o sucesso com propósito começa agora. Existe uma chave mental que os grandes milionários usam antes mesmo de ver o dinheiro na conta. Eles agem como se já fossem ricos, e não se trata de arrogância ou prepotência, mas de uma escolha consciente de mentalidade. Quando alguém se comporta como quem já venceu, falando, se vestindo, decidindo e até caminhando como tal, o cérebro passa a entender essa nova identidade como real. Isso muda o jogo. Napoleon Hill chamaria isso de autossugestão prática. O cérebro aceita aquilo que repetidamente você afirma com convicção. Se você acorda como alguém próspero, age com propósito e mentalidade de crescimento, o universo começa a conspirar ao seu favor. Pense em José, da Bíblia. Ele era escravo, foi preso injustamente e ainda assim mantinha a postura de alguém que carregava a promessa de Deus. Ele não esperou a coroa para agir como um líder. E talvez você esteja aí esperando o sucesso chegar para, então, mudar sua postura. Mas é o contrário. É quando você muda a postura que o sucesso te reconhece. Comece a tomar decisões como alguém que já está no próximo nível. Pergunte-se antes de qualquer escolha: isso condiz com a pessoa que eu estou me tornando? Se não, você já sabe o que fazer. Esse agir como se não é ilusão. É fé em ação. A fé que gera mentalidade de riqueza. Quando você se posiciona como quem já venceu, o medo perde força e a motivação se instala. Vista-se com dignidade. Faça sua oração com a ousadia de quem já foi atendido. Mude a maneira de se comunicar, diga menos eu não consigo e mais eu estou em processo de conquista. E sabe o que é interessante? Esse processo abre espaço para o próximo passo poderoso, a visualização mental estratégica, usada até por campeões olímpicos. Imagine um atleta que quebra um recorde mundial. Antes de fazer isso com o corpo, ele fez isso na mente dezenas, centenas de vezes. Foi o que Roger Bannister fez em 1954. Quando quebrou a barreira mágica dos 4 minutos na corrida de 1 milha, ele visualizava cada passo, cada curva da pista, o suor descendo e o relógio marcando o tempo. A mente dele não distinguia o que era imaginação ou realidade, e é justamente aí que está o segredo. Quando você treina sua mente com clareza e emoção, cria caminhos neurais que te preparam para a vitória. E isso serve para qualquer área da vida: casamento, negócios, ministério, carreira ou finanças. A visualização é como um ensaio silencioso, onde você já é protagonista da vida que quer viver. Pegue um tempo por dia, menos 10 minutos bastam. Feche os olhos e imagine sua conta bancária saudável, você assinando aquele contrato, morando naquela casa dos sonhos, ajudando sua família com dignidade, prosperando com propósito. Mas não só imagine, sinta. O cérebro precisa receber a emoção real do que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecendo. É como Deus age. Ele chama à existência coisas que ainda não são como se já fossem. Isso é fé aplicada com inteligência emocional. Muitos cristãos oram pedindo, mas vivem visualizando escassez. Pedem prosperidade com palavras, mas projetam fracasso com imagens internas. Isso entra em conflito com as leis da fé. Napoleon Hill disse que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas você precisa crer vendo menos, mesmo que ainda só dentro de você. E quando você fizer isso com consistência, vai notar que suas emoções começam a se alinhar. E isso prepara terreno para o próximo princípio, como seus pensamentos e sentimentos juntos podem realmente atrair novas oportunidades. A maioria das pessoas pensa que a lei da atração é só desejar algo e esperar que o universo entregue de bandeja. Mas isso é uma visão rasa. A verdadeira força dessa lei está no alinhamento entre pensamento emocal e aca. É quando você pensa com clareza, sente com fé e age com ousadia que a mágica acontece. Napoleon Hill falava sobre o poder do desejo ardente, não o
Desejo solto, sem direção, mas aquele que carrega convicção. Quando sua mente se foca na abundância com fé, você começa a perceber oportunidades onde antes via obstáculos. Não é coincidência. Menos é frequência. Deus opera em ordem. Quando sua energia, assim sua fé em ação, vibra na mesma frequência daquilo que você quer atrair, portas se abrem. Já percebeu como quem vive reclamando atrai mais problemas? E quem vive agradecendo parece ter mais motivos para sorrir? Isso é a lei funcionando em silêncio. Um coração grato atrai favor. Uma mente focada em vitória abre caminho para ela. Um espírito que caminha com propósito se alinha com a vontade de Deus. Você quer atrair riqueza? Comece limpando o seu vocabulário de escassez. Perdo Dizer, não tenho dinheiro. E substitua por estou construindo minha prosperidade. Não é sobre mentir para si mesmo. É sobre realinhar o que você está emitindo. Atração não é mágica menos. É resultado de consistência emocional e mental. Quer um exercício simples? To-dos os dias. Antes de dormir. Repita com fé e emoção. Eu sou uma pessoa próspera. Deus me capacita para atrair, reter e multiplicar recursos. Você vai notar que até suas decisões mudam. E essa mudança interna é o que abre espaço para a transformação mais poderosa. Quando sua identidade começa a ser redefinida de dentro para fora, há uma diferença gigantesca entre dizer estou tentando mudar e afirmar eu sou uma nova pessoa. As palavras que você usa revelam a identidade que você abraça. E essa identidade dita o que você tolera, o que você busca e o que você atrai. Quando alguém diz sou um atleta, mesmo ainda fora de forma, ele está se alinhando com a identidade que deseja assumir. Isso muda a forma como ele se alimenta, dorme, treina e até se relaciona. É o mesmo com quem deseja prosperar. Declarar sou próspero com fé e ação ajusta sua mente ao sucesso com propósito. Napoleão Hill dizia que tudo começa na mente. E ele estava certo. Se você se vê como pobre, limitado ou pequeno, nada ao seu redor vai contradizer essa convicção. Mas quando você se vê como alguém com mentalidade de riqueza, mesmo antes de ter o dinheiro, suas atitudes mudam. Você começa a andar com postura, a falar com clareza, a tomar decisões que protegem seu futuro. A Bíblia fala, assim como imagina em sua alma, assim ele é. Não é o mundo que define sua identidade. É você quem precisa assumir o controle de como se enxerga. A mudança de identidade é como trocar as roupas da velha versão. No começo, parece estranho, inconfortável, mas com o tempo vira segunda pele. Se você se comporta como um vencedor, mesmo em meio à tempestade, seu cérebro e o mundo começam a cooperar com essa nova realidade. Você começa a rejeitar o que não combina mais com sua essência. E é nesse ponto que uma simples declaração pode mudar destinos inteiros. E falando em declarações ousadas, o próximo exemplo vai te mostrar como uma frase histórica colocou o homem na Lua. Em 1961, John F. Kennedy olhou para o impossível e o chamou de inevitável. Diante de um país ainda engatinhando na corrida espacial, ele declarou: vamos colocar um homem na Lua antes do final da década. Na época, não havia tecnologia, nem certeza, nem plano concreto. Só havia uma visão. E o poder dessa visão, dita com convicção, transmitida com fé e embalada por propósito, moveu bilhões de dólares, milhares de mentes e milhões de corações. Isso é o efeito de uma identidade assumida. Quando você se declara vencedor, mesmo sem ainda saber o como, você começa a atrair os meios. É disso que se trata a mentalidade de sucesso. Declarar em voz alta a sua missão antes mesmo de ver o terreno. Deus fez isso desde o Gênesis. Rajalut, ele não pediu permissão à escuridão. Ele falou o que queria ver. E é assim que age quem tem fé e mentalidade de crescimento. Se Kennedy tivesse dito, vamos tentar mandar um foguete até onde dar, talvez nada tivesse sido do show. Mas ele falou como quem já via a bandeira americana fincada no solo lunar. Você também precisa declarar seus objetivos com essa mesma ousadia espiritual. E, se você está pensando, mas eu não sou presidente dos Estados Unidos da América, eu te digo, você é o líder da sua própria história. A sua boca tem o poder de abrir ou fechar caminhos. Comece hoje a afirmar o que você quer viver, não como um desejo frouxo, mas como uma missão com propósito. Declare sua liberdade financeira, sua saúde restaurada, sua família em harmonia, e perceba como tudo à sua volta começa a se organizar em torno disso. E essa reorganização começa nas palavras. Como veremos a seguir, você já parou para perceber como a forma como você fala determina como você vive? Dizer, vou tentar, já carrega a semente do fracasso. É como se você já estivesse deixando uma porta entreaberta para desistir. Agora, experimente substituir por eu vou conseguir ou eu estou fazendo acontecer. As palavras criam trilhos mentais. É como Winston Churchill, que liderou o Reino Unido em tempos sombrios,
com frases como "nunca desistiremos". Ele sabia que a força de um povo começa na força daquilo que se diz. E se isso funciona para uma nação, imagine para a sua própria vida. A Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua, e Napoleon Hill reforça isso ao afirmar que a repetição de palavras com emoção molda nosso destino. Quando o Voca diz "eu sou próspero", mesmo que ainda esteja em reconstrução, sua mente começa a buscar maneiras de validar essa nova verdade. E sabe o que acontece? Você começa a dizer não para o que te afasta do sucesso, e sim para oportunidades que antes nem notava. Suas palavras passam a ser declarações de fé e não desabafos de escassez. Quer um exercício prático? Pegue um papel e escreva frases que você vive repetindo sobre sua vida. Depois leia cada uma delas e pergunte: isso me aproxima da vida que eu quero ou me afasta dela? Comece a criar afirmações com base no que Deus diz sobre você e no que sua nova identidade exige. Fale como quem já venceu. Fale como quem está em movimento. E mais, fique atento às palavras de quem te cerca menos, porque o ambiente também fala e fala alto. Inclusive, o ambiente em que você vive pode ser um trampolim ou um buraco. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, entendia isso com maestria. Ele cercava-se de pessoas que sabiam mais do que ele, que o desafiavam, que sonhavam grande. Carnegie dizia: mostre-me o seu círculo e eu te direi o seu destino. E ele tinha razão. Não dá para desenvolver mentalidade de riqueza convivendo com gente que reclama da vida o dia todo. Se você quer prosperar com propósito, seu ambiente precisa conversar com esse propósito. Inclusive, isso vale para ambientes físicos, mentais e espirituais. O que tem nas suas redes sociais? Quem são as pessoas com quem você mais convive? Que tipo de conversa você tem no almoço? Repare, ou você está sendo elevado ou drenado. E às vezes não é sobre excluir, mas sobre limitar o acesso. Você não precisa cortar todo mundo menos, mas pode começar a dar mais atenção a quem soma. Leia livros que expandem sua mente, como Quem Pensa Enriquece ou O Homem Mais Rico da Babilônia. Escute conteúdos que falem de fé e ação. Crie um cantinho de oração, com frases que declarem quem você está se tornando. Ambientes transformam decisões. E olha só, até Jesus escolheu bem com quem caminhava. Ele não confiou seus planos mais profundos a qualquer um. Por quê? Porque o ambiente influencia diretamente o espírito. E quando o ambiente certo se encontra com a mentalidade certa, a produtividade se multiplica. E isso nos leva ao próximo ponto. Como os rituais diários, menos mesmo os mais simples, podem condicionar sua mente para o sucesso constante. Não é sobre fazer muito, é sobre fazer certo e fazer sempre. Vince Lombardi, lendário treinador de futebol americano, dizia que excelência não é um ato, mas um hábito. E isso vale para quem quer enriquecer com propósito também. Rituais diários são pequenos compromissos que você faz com sua melhor versão. Pode ser levantar mais cedo, fazer oração antes de qualquer coisa, anotar 3 metas por dia, ler um trecho da Bíblia, ouvir algo que edifique sua fé e fortaleça sua mentalidade de sucesso. É esse conjunto de hábitos que, aos poucos, molda sua identidade. Quem acorda no piloto automático tende a repetir padrões antigos, mas quem decide assumir o controle da sua manhã, começa o dia vencendo. Um ritual simples que muitos milionários praticam é escrever toda manhã suas metas e visualizar que elas já estão sendo realizadas. Outros fazem afirmações em voz alta, como: Deus me guia em todas as decisões. Eu prospero com propósito. Minha mente atrai soluções e riquezas. Parece pequeno, mas tem um efeito enorme no seu foco e autoestima. O segredo está na consistência, não na complexidade. Quer se tornar uma referência? Comece com uma rotina que respeita quem você está se tornando. Tenha um momento de silêncio antes de encarar o mundo. Mantenha à mão uma garrafa d'água, um livro inspirador e seu caderno de anotações. Acordar cedo não é só uma disciplina a menos, é um gesto de fé. Quem desperta antes do mundo está dizendo: estou pronto para dominar meu dia. E quando você combina disciplina com fé, até o medo começa a perder o efeito. Aliás, Abraham Lincoln falhou várias vezes antes de se tornar presidente. Perdeu eleições, teve negócios quebrados, enfrentou crises familiares, mas nunca desistiu. Ele via o fracasso como parte do processo, não como sentença final. E essa é o ponto. O medo do fracasso paralisa, mas a compreensão do fracasso liberta. Quem tem fé entende que o tropeço pode ser uma ferramenta de Deus para redirecionar. Napoleon Hill dizia que cada adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente, mas só colhe essa semente quem continua plantando. Se você espera começar perfeito, nunca vai começar. O medo é esperto, ele se disfarça de prudência, de cautela, de esperar o momento certo. Mas sabe,
O que ele mais teme? Movimento. Um passo em direção ao seu propósito já silencia 1000 dúvidas. A fé não é a ausência de medo, é a decisão de avançar mesmo com ele no banco do passageiro. A diferença entre quem prospera e quem estagna está na disposição de aprender com os tombos. Lincoln aprendeu. E você também pode. O fracasso, quando bem interpretado, vira aula particular da vida. Experimente mudar a pergunta. Ao invés de se dar errado, pergunte, say Dutch. Escreva isso em algum lugar visível. Diga isso para você com convicção. Porque quando você começa a agir com ousadia, algo dentro de você desperta uma coragem que não é sua, mas vem de Deus. E essa ousadia abre espaço para um tipo de ação poderosa. Aquela que já carrega dentro dela a certeza da vitória mesmo antes de qualquer resultado visível. Ray Kroc, o homem que transformou o McDonald's em um império global, não esperou resultados para agir com confiança. Ele acreditava tão profundamente no sucesso do negócio que investiu tudo antes mesmo de saber se daria certo. Essa é a essência da ação ousada. Agir com a certeza interna de que você vai vencer, mesmo quando as circunstâncias externas parecem dizer o contrário. Napoleão Hill falava que a certeza inabalável é o combustível para a persistência. Quando você se move com essa fé, nada pode te parar. A ação ousada nasce da mentalidade de riqueza e da fé alinhada. É o ato de colocar Deus em primeiro lugar e seguir adiante, mesmo quando não se vê a estrada completa. Talvez você esteja aí esperando um sinal, um empurrão, um aval externo. Pois saiba, o maior sinal vem de dentro, da sua fé, da sua convicção que com Deus você pode superar qualquer obstáculo. Não subestime o poder de um passo decidido, de uma atitude que diz: eu já venci, mesmo que o mundo ainda não veja isso. Quer um exemplo prático? Se você sonha em abrir um negócio, comece pequeno, mas faça o primeiro contato, escreva o plano, faça o orçamento, peça ajuda, estude, tudo isso é ação. Mas a diferença está na atitude com que você faz. Faça como se o sucesso fosse certo e ele começará a se manifestar. E essa ação é o ponto de partida para um processo psicológico fascinante, onde sua mente se adapta para justificar essa nova realidade, um fenômeno que vamos entender melhor no próximo tópico. A dissonância cognitiva é um fenômeno incrível que explica por que agir como se pode realmente transformar sua mente. Quando alguém age de um jeito que não condiz com suas crenças atuais, a mente sente um desconforto, uma espécie de conflito interno, e esse conflito é tão incômodo que o cérebro se esforça para resolver, mudando crenças ou ajustando atitudes para alinhar pensamentos e ações. Em outras palavras, se você se comporta como uma pessoa bem-sucedida, seu cérebro vai trabalhar para que isso vire verdade, porque ele busca coerência. Napoleão Hill intuitivamente compreendia essa dinâmica quando falava sobre o poder da autossugestão e da repetição consciente. É como um programa de computador que vai se atualizando a cada comando. Quanto mais você agir como se já tivesse conquistado o sucesso, mais sua mente irá se adaptar, dissolvendo crenças limitantes e instalando uma mentalidade de riqueza. E o mais fascinante: essa reprogramação acontece mesmo quando o ambiente externo ainda não reflete essa nova identidade. É fé com base científica, mostrando que Deus, ciência e desenvolvimento pessoal caminham juntos. Para aplicar isso no dia a dia, comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas ao seu novo eu. Por exemplo, se deseja ser um empreendedor de sucesso, vista-se como tal, crie uma rotina focada no crescimento, converse com confiança e faça networking. A dissonância criada vai forçar sua mente a se reprogramar até que a nova identidade se torne natural. E essa transformação mental gera energia para que você sintonize a próxima etapa, a gratidão que antecipa a vitória. Walt Disney tinha o hábito de agradecer pela Disneylândia muito antes de o parque existir. Para ele, a gratidão não era só uma reação ao que já havia conquistado, mas uma antecipação poderosa do que estava por vir. SEGSTODF cria uma frequência energética que abre espaço para a manifestação dos seus desejos. Deus nos chama a sermos gratos em todas as circunstâncias. E essa prática ativa na mente e no coração um estado vibracional de abundância, sintonizando você com a prosperidade bíblica e com a mentalidade de riqueza que tanto buscamos. Quando você agradece pelo sucesso antes dele chegar, está enviando ao universo e à sua mente uma mensagem clara: eu acredito que isso é possível e já estou pronto para receber. Essa atitude supera o medo, a dúvida e as limitações da velha versão que insiste em permanecer. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta, mas a fé com gratidão é viva, porque ela combina oração, crenca e aca. Experimente começar o dia escrevendo 3 coisas pelas quais você é grato, incluindo uma que ainda não aconteceu. Isso pode ser algo simples, como sou grato pelo emprego que estou prestes a conquistar, ou sou grato pela saúde que está se renovando.
praticar, a gratidão focada no futuro é como plantar sementes no solo fértil da esperança. A mente começa a enxergar possibilidades e a alma se fortalece para o caminho. Esse alinhamento prepara terreno para o poder das perguntas que você vai aprender a usar a seguir, porque a qualidade das suas perguntas determina a qualidade das respostas que você recebe. Você já percebeu como a forma que você pergunta pode abrir ou fechar portas na sua mente? Perguntas poderosas são aquelas que direcionam seu cérebro para soluções e não para problemas. Por exemplo, trocar o "por que isso acontece comigo?" pelo "como posso resolver isso?" muda completamente a energia da sua busca. E um princípio que Napoleon Hill defendia: a mente sempre trabalha para encontrar respostas para as perguntas que você lhe faz. Então, cuidado com as perguntas que você deixa rondar seu pensamento. Além disso, quando você formula perguntas focadas no que quer conquistar, você está ativando a lei da atração de forma prática. A Bíblia reforça que quem pede recebe e quem busca acha. Mas a qualidade do que você pede faz toda a diferença. Perguntas abertas, construtivas e otimistas criam um ambiente mental fértil para que ideias inovadoras surjam. Por isso, desafie-se diariamente a fazer perguntas que ampliem suas possibilidades, tais como: o que posso aprender com essa situação? Que passo simples posso dar hoje para melhorar minha vida financeira? Ou como posso fortalecer minha fé para alcançar meus sonhos? Um exercício que pode ajudar é anotar suas perguntas poderosas em um caderno ou aplicativo. Assim, quando estiver diante de um desafio, você terá um arsenal mental para estimular a criatividade e a coragem. Perguntas certas são como chaves que abrem portas internas, permitindo que a sua mentalidade de riqueza floresça e que você prospere com propósito. E a próxima história vai mostrar como Henry Ford, com sua crença inabalável, colocou essa ideia em prática e revolucionou o mundo. Henry Ford, uma das maiores lendas do empreendedorismo, tinha uma frase que virou mantra para quem deseja realizar o impossível: se você acha que pode ou que não pode, você está certo. Essa declaração revela o poder absoluto da crença. A mentalidade é o que define os limites do possível. Napoleon Hill também destacava que a fé em si mesmo é o alicerce do sucesso. Ford não apenas acreditava na viabilidade do automóvel acessível para as massas, mas agia todos os dias como se já tivesse conquistado esse objetivo. Mesmo enfrentando o ceticismo geral, a Bíblia nos ensina que a fé move montanhas. E Ford é um exemplo vivo disso na era moderna. Ele não permitiu que dúvidas alheias ou dificuldades técnicas lhe roubassem a visão. Sua crença era tão sólida que ele inspirava toda uma equipe a compartilhar desse mesmo mindset. Quando você mantém uma fé inabalável, VOCA transforma seus pensamentos em planos, seus planos em ações e suas ações em resultados tangíveis. É a mentalidade de riqueza operando com propósito e determinação, com Deus sempre em primeiro lugar. Quer aplicar esse princípio hoje? Identifique aquela crença limitante que te impede de avançar. Pode ser medo de fracassar, medo do julgamento ou dúvida sobre sua capacidade. Agora reformule essa crença e afirme com convicção: eu posso e eu vou. Repita isso todos os dias, como Henry Ford fez com sua visão, e conforme sua fé cresce, sua vida começa a se alinhar com essa certeza. E para finalizar essa jornada mental, vamos falar sobre o último pilar: o alinhamento energético entre ações, palavras e emoções que sintonizam você com o sucesso. Sintonizar-se com o sucesso vai muito além do pensamento positivo. É uma sintonia profunda entre o que você pensa, sente e faz. Napoleon Hill dizia que o sucesso acontece quando todas as forças internas se alinham em uma mesma frequência vibracional. Isso significa que suas ações precisam refletir suas palavras e suas emoções devem ser um combustível que impulsiona essa jornada. Colocar Deus em primeiro lugar nesse processo é essencial, pois é Ele quem direciona a energia da fé para a concretização dos seus sonhos. VOCA já perspo, que às vezes mesmo com todo esforço as coisas parecem não caminhar. Isso pode ser sinal de que seu alinhamento energético está desalinhado. Talvez você esteja dizendo uma coisa, mas sentindo outra, ou agindo de forma contrária à sua mentalidade de riqueza. Por isso, é fundamental que você cultive pensamentos positivos, palavras firmes e emoções elevadas, criando um círculo virtuoso que atrai prosperidade bíblica e crescimento pessoal. Essa sintonia é o segredo para prosperar com propósito e transformar a fé em resultados concretos. Um exemplo prático: se você deseja ganhar dinheiro de forma honesta e alinhada com seus valores, cultive diariamente a gratidão, a confiança e atitudes que comprovem essa intenção. Fale sobre seus objetivos com convicção. Haja com coragem e mantenha seu coração aberto para receber. Com o tempo, essa energia alinhada cria um campo magnético que atrai oportunidades, pessoas e recursos. E assim você supera sua velha versão
e abraça uma nova vida, cheia de sucesso com propósito. Agora que você conhece a fundo essa estratégia mental que transformou milionários, fica o convite para que você não apenas entenda, mas aplique cada conceito na sua vida. Você está pronto para parar de esperar o momento perfeito e começar a agir como se já tivesse conquistado seus objetivos? Que tal olhar para dentro e se perguntar: qual versão de mim mesmo eu escolho hoje, menos a velha ou aquela que prospera? Com propósito e fé, lembre-se, o verdadeiro poder está em suas mãos, na sua mente e na sua conexão com Deus. E agora, quero saber de você, qual é o maior obstáculo que te impede de finjar até conseguir? Deixe seu comentário, vamos juntos superar essas barreiras. E se você quer continuar nessa jornada de crescimento, sucesso e riqueza segundo a Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você nunca perde o conteúdo que vai transformar sua mentalidade e sua vida financeira para sempre.